versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como as ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se-á. Versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Amém? Jesus, ele começa a sua pregação, ele falando sobre quem? Sobre quem, gente? Vocês não estão lendo não, gente? Para você que minha cabeça estava ruim, mas a cabeça de vocês também não está boa não, viu? Falando sobre os falsos profetas. E você vê que está tão relacionado às pessoas que conhecem a Deus, que ele diz: as pessoas que ele vai falar, que não conhece, são quem? Eles vão falar: muitos me dirão naquele dia, eu profetizei no teu nome, eu expulsei os demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. E Jesus vai falar: aparta-te de mim, vós que praticam a iniquidade, pois eu não vos conheço. Ele não está falando de quem está lá fora, quem está distante. Ou será que o povo do mundo ele faz essas coisas? Será que faz? Não faz. Ele está falando sobre os erros que acontecem dentro. E ele diz: ainda que eles venham disfarçados como ovelhas, mas são lobos, pelos frutos você vai conhecer ou não vai conhecer. Quando você começa a conviver com as pessoas, você sabe as qualidades e os defeitos de cada um. Nós temos em nós até um erro de julgar pela aparência, não temos? Olhar um dia mal e julgar. Mas a pessoa que ela julga pela palavra, ela não julga pela aparência, ela julga pelo testemunho. Eu não sei vocês, mas para mim todo mundo começa 100%. Conforme vai errando, eu vou desconfiando, vai diminuindo a admiração, o respeito. Porque há pessoas que você lidar com ela e ela está passando por um dia mau, um dia ruim, ela é uma pessoa que naquele dia está dando tudo de errado. Aí você olha e julga: o fulano é mau. Mas passa por dias, é um amor de pessoa, um cristão verdadeiro. E há pessoas que quando está no meio da multidão, ela é um amor de pessoa. E quando você passa a conhecer, você começa a ver os erros, a ver que não está certo. E nós temos que analisar se todo mundo é de Deus ou se não é. Porque Jesus poderia falar: cuidado com as pessoas do mundo que vai te atacar.
Ele não disse isso. Cuidado com aqueles que profetizaram, que fizeram maravilhas, em outras palavras, que estão dentro, ainda que não seja a pessoa que está em si fazendo essas coisas, mas o relato é de quem está buscando ao Senhor, quem está em comunhão. E nós vemos, se um mendigo drogado matar alguém em uma briga, você acha o quê? Você se escandaliza? Se escandaliza, gente? Se tiver uma guerra de facção, morrer a metade, você se escandaliza? Uai, escandaliza não? Se acontecer um furto, você não fica com o coração triste, magoado? Fica não, gente. Quando acontece isso, não acrescenta nada na sua vida. Mas se uma pessoa que se diz cristão fazer isso, o que acontece? A sua fé vai lá embaixo. Você fica triste, fica chateado. Você fica ali pensando como que a pessoa diz ser de Deus e faz uma coisa dessa. Aí Jesus ele diz: vocês devem tomar cuidado, porque essas pessoas têm a capacidade de matar a sua fé. E pelos frutos dela você vai conhecer. E o que é fruto, segundo a Bíblia? A Bíblia é bem clara. Em 1 Coríntios 12, 14, 13, fala sobre os dons. Os dons da fé, o dom de maravilha, os dons de muita coisa. Mas Paulo diz lá em Gálatas sobre o poder do fruto. Você vê, Jesus não falou com eles: vocês são pessoas amorosas, vocês são pessoas que usam de misericórdia, vocês são pessoas sinceras. Não, ele não falou do que aquela pessoa era, falou do que eles faziam, porque o que eu faço para Deus não vai acrescentar nada, mas quem eu sou diante dele é algo que importa e é valioso para o Senhor. Eu não posso apegar o meu cargo de pastor e achar que por esse cargo eu posso passar por cima dos outros, achar que por isso eu posso fazer o mal e não vai haver consequência nenhuma. As pessoas são assim, no mundo funciona desse jeito, mas para Deus não. Quem está lá fora, quem tem autoridade e poder, faz o que quer. Mas com Jesus é diferente. Jesus ele olha pelo que você é, não pelo que você faz. E usando de exemplo o povo de Israel, saiu mais de 1 milhão de pessoas do Egito. Somente 2 puderam provar do que Deus tinha para eles: Caleb e Josué. Aí você vê, eles viram 10 pragas, viram o mar se abriu, caiu o maná do céu, caiu, saiu água da rocha, também saiu, e tudo isso eles viram, e isso fazia o coração deles ter fé. Mas a fé que vai pelo fazer e não pelo ser é uma fé que vai e que volta. Quando está tudo bem, está bom. Quando está tudo ruim, não tem mais. Mas a fé que ama a Deus, em toda circunstância, ela permanece. Mais de 1 milhão de pessoas não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. O próprio Moisés, que fez grandes maravilhas, ainda assim não pôde entrar na terra. Foi salvo, mas ainda depois de morto, até o diabo queria levar o corpo dele. Aí nós vemos o poder que tem a nossa fé. E Jesus ele usou também em outra pregação: você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele, as demais coisas vão ser acrescentadas. É claro que nós temos que crer, temos que buscar, mas se a sua fé for só pelo que Deus pode fazer, rapidamente você vai perder ela. Se você julgar as pessoas só pelo que acontece, não pelo que ela é, você também pode ser enganado. A sua fé tem que estar primeiramente no Senhor. Eu não sei para vocês,
Mas desde quando eu pisei o pé na igreja, Deus já fez muitas coisas por mim. Mas o motivo que fez eu entrar foi dar a minha vida para Ele. Pastor, você já viu muitas coisas que poderia desistir, poderia parar? Já passou por grandes lutas? Passei. Mas o motivo que fez eu começar é um motivo que me faz prosseguir. E a minha fé tem que estar na minha salvação. E por ela eu tenho que buscar ao Senhor. E Ele diz, muitos naqueles dias vão falar que fizeram, mas o que faz Jesus negar a eles? A maldade, a iniquidade, o pecado, o erro. Eu larguei muita coisa para estar aqui hoje, e isso pode usar de pretexto para mim fazer coisa errada? De forma nenhuma. Se eu querer fazer, eu vou pegar tudo que eu fiz, colocar dentro de um saco e jogar fora, porque não vale de nada. O que vale é a pessoa caminhar com o Senhor. E o que a palavra de Deus ela diz sobre Deus conosco? O nosso nome está escrito na palma das suas mãos. O fio de cabelo da nossa cabeça são contados, como diz lá em Isaías. Até as estrelas, que são um exército imenso, Ele conhece a cada uma pelo nome e não dá falta de nenhuma. E como que um Deus que é onipresente pode nos esquecer? Não é esquecimento, é Deus rejeitar. Muitas pessoas estão brincando com o Senhor, mas vai chegar um dia, assim como o rico: Senhor, me dá um pouco de água, que aqui está quente. Ele respondeu: eu não posso te ajudar e nem você pode vir até mim. Já pensou as pessoas buscar o Senhor e o Senhor não conhecer? A pessoa clamar a Deus e Deus não atender? É isso que vai acontecer. A pior coisa que podemos ouvir na nossa vida, porque quando os homens nos esquecem, temos Deus como abrigo. E se não podemos contar com Deus, aí a coisa fica feia, não fica? E olha o que diz no versículo 24 para finalizar: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desde a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assombraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? O que o Senhor lhe diz: se você guarda essa palavra no seu coração, você vai ser como uma pessoa que edificou a casa na rocha. E se você não guarda, vai ser como o quê? O que construiu a casa sobre a areia. Aí nós vemos a mesma tempestade que veio na casa da areia, veio sobre também quem? A casa na rocha. Mas pastor, eu não aguento isso não. Eu queria servir a Deus, não queria passar por luta, não queria passar por prova. Eu queria chegar na igreja, achar os irmãos tudo perfeito. Eu não aguento ficar na igreja não, eu vou para o mundo. A mesma igreja que você frequenta, todos vão frequentar. Ah, mas tal igreja não é assim. Toda igreja tem erro, porque há pessoas. E a mesma tempestade que vem contra a sua vida, vem contra o irmão que está do seu lado. Qual é a diferença?
a que vem sobre a sua vida, você está firme na rocha, vai bater e você vai vencer. E quem está fraco, quem não tem vida com Deus, vai vir a mesma tempestade e vai levar embora, vai destruir. E ele diz: se você ouvir essas palavras e guardar, nada nem ninguém vai poder matar a sua fé. E você vê como Jesus ele prega para todo mundo, ele ensina, deixa tudo certo, para que nenhum deles viesse a desviar. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você guarda ela no seu coração, quanto mais você busca o Senhor, mais difícil é de alguém tirar você da presença dele. Lá fora, se o vizinho brigar com você, você sai de casa? Se o dono do mercado brigar com você, você para de comprar? E quando é com Deus é tudo diferente, não é? Lá fora o mundo pisa, castiga, a pessoa bebe, cai no chão, briga, apanha e continua bebendo. Vai para o mundo das drogas, do crime, a polícia pega, prende, passa 10 anos preso, falta morrer, quando solta, continua servindo ao mundo. Mas quando se trata a Deus, tudo é difícil. Eu não gostei, eu vou sair, eu vou parar. Nós vemos muito hoje, a maior desculpa que eu escuto é: na igreja tem muito erro, eu não vou buscar Deus por causa do erro dos outros. A resposta que eu tenho para falar é: e muitos não gostam não. Deus é onipresente, conhece o seu coração, conhece a sua mente, Ele sabe se você está mesmo se afastando por causa dos erros ou por causa da preguiça. Será que Ele sabe? Quando chega até mim eu falo: meu irmão, minha irmã, se for sinceridade, já é ruim para você que você abandonou a Deus. Mas se você estiver usando de desculpa, Deus também, Ele vai saber. E nós que servimos a Deus, não devemos apegar o tempo de igreja ao cargo, mas em que? Estar diante do Senhor com um coração puro, um coração reto, pois a tua salvação não há pastor, não há ninguém que possa tomar, nem o próprio diabo pode roubar a sua salvação. Depende de você, só você tem esse poder. E se você escolher ser amigo de Deus, se você escolher agradar a Ele, pode vir a tempestade que for, você irá permanecer, você irá estar firme, pois o que te mantém de pé é a fé, é o amor que você tem por Ele. E Ele diz: ainda que se multiplique a maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Ele não falou o amor de todos e nem de alguns, Ele falou o amor de muitos. Muitos vão cair por causa disso, mas ainda existe uns que vai dar exemplo, que vai ter vida com Deus e que vai vencer toda e qualquer situação. Amém? Com a sua cabeça.